Paz do Senhor Jesus, graças ao nosso bom Deus, nós estamos na sua maravilhosa presença. Quero trazer na reflexão de hoje, segundo Samuel, capítulo 9. É importante essa história, ela é muito conhecida. E o que nos chama a nossa atenção nessa história é o valor de uma amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira pode se passar tempos, anos, mas ela sempre vai permanecer porque o propósito daquelas pessoas que de fato são sinceras e verdadeiras nas suas amizades, elas provam isso, mesmo na ausência da pessoa, ela faz valer aquela aliança que um dia ela for firmada. Observe o que diz 2 Samuel, capítulo 9. É uma história, às vezes, triste, mas com um final feliz. Davi já é rei, unificou Israel, está num palácio, mas um dia ele lembra de uma amizade de um velho amigo chamado Jonatas. E é importante que Davi, estando ele no conforto do palácio, venha à memória a lembrança de uma amizade que ele tinha com Jonatas. E aqui ele faz uma pergunta muito importante nesse texto, que passa-se ao longo do tempo, e isso é admirável. Porque a postura de um homem reto, de um homem que foi conhecido até como um homem segundo o coração de Deus, você não poderia esperar menos do que isso do rei Davi. Olha a pergunta que ele faz. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Essa é uma pergunta muito enfática e com um propósito, que ele está perguntando se ainda existe alguém da casa de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E nós também sabemos que Saul foi uma das pessoas que perseguiu Davi e por algumas vezes quase o mata. Mas Davi, sabendo quem era e também sabendo que Saul foi ungido pelo Senhor, jamais ele ousou tocar no ungido do Senhor. Mas aqui ele faz uma pergunta se ainda havia alguém da casa de Saul que ele pudesse usar de benevolência por amor de Jonatas. É importante que ele está querendo honrar a memória do seu velho amigo. Ele está querendo fazer ainda com que aquela amizade ela permanecesse, mesmo que o seu amigo já tinha ido embora. Ele foi morto em batalha. Mas o que Davi está mostrando aqui é que uma amizade verdadeira, ela não se acaba com o tempo. Então, uma pergunta aqui que ele quer honrar alguém. Então, algum dos servos, ele diz, da casa de Ziba, ele diz que ainda havia alguém. Então, o rei manda chamar Ziba. E ele fala que ainda há um filho de Jonatas, por nome Mefibosete. Só que ele não está em Jerusalém. Mefibosete, ele está em Lodebar. Jerusalém é conhecida como cidade de paz. Lodebar
significa cidade dos esquecidos, dos indigentes. Mefibosete era aleijado de ambas as pernas. Vivia escondido com medo de ser morto até mesmo pelo rei. Mas quando Mefibosete, achando que tudo parecia estar arruinado e perdido na sua vida, porque alguém que nasce na casa de rei, filho de príncipe, e agora está em uma situação tão caótica, em uma situação tão difícil, vivendo a mercê dos outros. Alguém que de ambas pernas, aleijado, não servia para sentar num trono. Também, aos olhos da sociedade, ele não tinha muita valia. Mas Davi, sabendo que ainda havia um descendente de Jonatas, ele manda chamar Mefibosete. Alguém que está na cidade dos esquecidos, alguém que está na cidade dos indigentes, aonde muitas pessoas já não se importavam com ele, nem com a história dos seus antepassados. Por causa de uma amizade sincera e verdadeira, a sua história, ela muda o rumo. É tão importante que eu aprendo nessa história que quando Deus, ele tem propósito na vida dos seus filhos, embora que muitos possam achar que o tempo passou, que nós não temos valia nenhuma, estamos em ambientes esquecidos, lugares dos indigentes, mas a Bíblia pega as coisas fracas para confundir as fortes. Deus pega o leigo para confundir o sábio, e assim Deus, ele confunde os homens que se acham até importantes, pessoas eruditas, mas ele pega os leigos e faz se assentar com os príncipes. Mefibosete estava na cidade dos esquecidos, mas o rei Davi, o rei de Jerusalém, ele se lembra da aliança que fez com Jonatas. E aqui nós começamos a observar a vida de uma pessoa, ela começa a mudar a partir de uma aliança que foi feita com seu pai. E é importante que disse-lhes o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, verso 4, que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul e Davi, se prostrou o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi, Mefibosete. Olha o que ele responde. E ele disse, eis aqui teu servo. Queridos, uma coisa que nós devemos lembrar é que quando Mefibosete, os oficiais, alguém enviado pelo rei, chega até a casa de Maqui e diz, o rei Davi mandou te chamar, com certeza ele tremeu nas bases. Com certeza Mefibosete, ele disse assim, eu fui descoberto, o rei Davi vai me matar. Mas como era um chamado do rei, ele tinha que ir. E quando ele se apresenta a Davi, Davi fala, Mefibosete, ele diz, eis aqui o teu servo. Mas só Deus sabia como estava o coração de Mefibosete. Um coração temeroso, com certeza preocupado com o que poderia lhes acontecer, porque ele sabia que toda a descendência tinha sido exterminada na guerra. Ele era o único que tinha ficado vivo, mas a sua ama de leite tropeçou no umbral da porta e quebrou as suas duas pernas. Isso impossibilitando dele chegar ao trono.
ao chegar ao trono que era-lhes de direito. Mas, como eu disse no início, um aleijado não poderia principalmente sentar em um trono. Ele poderia até permanecer no reino, mas sentar num trono não poderia, porque ambas as pernas eram quebradas. Agora ele chega diante de Davi com seu coração temeroso, mas ele foi tão humilde que ele diz, quando ele diz Mefibosete, ele diz: eis aqui o teu servo. Olha o que diz Davi para Mefibosete. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul. Davi traz uma palavra de alento para o coração daquele homem que era tão sofrido. O homem que foi conhecido como indigente. Alguém que foi esquecido pelos amigos ou na história. Alguém não se lembrava mais dele. Mas por causa de uma amizade sincera, Davi lembrou do seu velho amigo. E aqui nós vemos o Davi dizendo: olha, não temas, não tenha medo. Eu não vou te fazer mal algum, pelo contrário. Pela amizade que eu tinha com o teu pai. Por amor de Jonatas, eu vou usar de benevolência para com você. Por amor de Jonatas, eu vou mudar a tua história. Por causa de uma amizade que foi sincera, sem fingimento, eu vou estender a mão para o filho do meu velho amigo. Eu estou parafraseando. E aqui nós vimos Davi dizendo: tu sempre, ele diz assim, ó, restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então me inclinou-se: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul, e toda a casa, toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos. Recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei mandar, o seu servo assim fará teu servo. Quanto Mefibosete, disse o rei, comerá na minha mesa como um dos meus filhos, como um dos filhos do rei. Olha só, queridos. Davi está devolvendo a honra, a dignidade, o valor que Mefibosete tinha. Como eu disse, Mefibosete era filho de príncipe, neto de rei. Ele poderia ficar em um ambiente inapropriado, esquecido. Davi honrou Mefibosete por amor de Jonatas. Davi fez com que o filho do seu amigo se assentasse num lugar que a ele era de direito. Mesmo seu avô tendo procedido de forma errada, mas o filho do seu amigo não poderia ficar em um lugar aonde ele não pudesse ser lembrado. Essa história ela pode tipificar a nossa condição como nós éramos. Nós éramos como pessoas indigentes e esquecidas. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 3 e no versículo 23 e diz: todos pecaram
e destituído da glória nós estávamos. No versículo de número 9, ele diz que não havia ninguém que promovesse a Deus um culto de louvor ou de arrependimento. Não havia ninguém que buscasse a Deus. Mas é tão importante que o próprio Deus, como rei, olhando lá de cima e vendo que nós estávamos como Mefibosete, na cidade dos esquecidos, dos desprezados, desprezíveis, sem Deus, sem paz, sem solução para a nossa vida, sem esperança. Deus, ele envia o seu Filho Jesus. Ele nos resgata, nos perdoa e nos dá o direito de nos assentarmos nos lugares importantes, sentarmos-nos à mesa do rei. Porque agora nós não somos mais como esquecidos. Nós somos filhos do rei. E como filho do rei, nós devemos sentar à mesa com ele. Se assentar nos primeiros lugares como filho de rei, porque assim nos torna príncipes herdeiros do Senhor da glória. Essa história ela é tão importante e, como eu disse, traz nesse sentido figurado, nós, estando na condição que estava Mefibosete, agora nós temos o direito de nos assentar na mesa com o Senhor. É tão importante uma simbologia desse texto também, Paulo mostra na ceia do Senhor. Quando nós cercamos a mesa, quando nós nos assentamos à mesa para cear, para celebrar, porque no Antigo Testamento só se assentava à mesa com quem você tinha comunhão, com quem você tinha uma aliança. Então, uma pessoa que fazia parte de um banquete era alguém com quem eu tinha firmado uma aliança. Davi disse a Ziba: tudo que era de Saul, tudo que era do teu servo, tudo que era de Saul, agora tu vai cuidar. Pertence por direito a Mefibosete. Mas uma coisa é importante: Mefibosete, ele vai se assentar à minha mesa como um dos meus filhos. É importante que lembrar que ele era aleijado, mas todos aqueles que estão sentados à mesa, eles são vistos de igual modo, se assentado com o rei, ali o lugar que os príncipes, os filhos, pessoas da alta sociedade poderia sentar em um banquete tão especial. Queridos, Deus ele fez assim conosco. Ele se lembrou de nós. Ele lembrou da nossa condição. Ele viu o nosso estado. Deus se moveu de íntima compaixão e deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser resgatados por ele lá na cruz do Calvário, pagando um alto preço pelas nossas vidas. Mefibosete, a partir daquele dia, ele tinha um nome, uma identidade, uma referência e se tornou alguém que foi honrado pelo rei. Se tornou alguém que foi conhecido como um dos filhos de Davi. E Davi fez tudo isso a Mefibosete por amor de Jônatan, o seu amigo. Essa história é muito maravilhosa e traz para nós lições de que não é a posição que nós alcançamos que vai mudar o nosso coração, mas alguém que é justo e que tem um coração reto, independente da posição que ele ocupa, ele sempre vai fazer valer as alianças e as suas amizades verdadeiras. Queridos, nós não podemos permitir que o status mude a nossa índole e o nosso comportamento. Podemos ter status, mas nós nunca devemos perder a simplicidade e muito menos o amor que nós temos uns para com os outros.
Porque às vezes as pessoas elas passam, tentam se apresentar como humildes e simples, mas na hora que tem alguma coisa, ela faz diferença das outras. Torna-se indiferente com as pessoas, torna-se às vezes até arrogante. Davi mostrou que o trono e o reinado de Israel não mudou o coração daquele pastor de ovelha. Porque conheceu um amigo verdadeiro quando o amigo era um príncipe e ele era apenas um pastor de ovelha. Agora ele se torna rei, mas um coração generoso ainda permanecia naquele homem de Deus. É por isso que o próprio Deus, olhando para Davi, ele diz: o coração de Davi é segundo o meu coração. É justo, é reto, é um coração que se doa por aqueles que precisam ser acolhidos. Ele abraça quem realmente precisa de um abraço. Ele coloca à mesa aqueles a quem ele deseja honrar, sem fazer acepção. Isso é grandioso. São qualidades e virtudes em um homem, em um verdadeiro líder, que não fez do seu trono uma posição para pisar nos outros, mas ele sentou num trono para servir aqueles que precisavam realmente de um acolhimento, de uma proteção, de um cuidado especial. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a nossa mentalidade ela seja a mentalidade de alguém que nasceu de novo, não de pessoas presunçosas, orgulhosas, mas de homens e mulheres de coração retos e verdadeiro, porque neste coração o Espírito do Senhor, ele habita e faz morada. Que Deus te abençoe. Quero te fazer um convite, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilhe esta mensagem para que nós possamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.